E aí, galerinha, voltamos aí, né? Com mais um bloco para a gente falar de município. Tá difícil, né? É complicado, mas a gente vai ajustando para você entender direitinho, para você estudar sem ficar na mão, tá? Então, a gente tá dando aqueles bisuzinhos básicos. Tem alguma coisa que é doutrina, que é fácil, né? A gente viu aqui a questão das imunidades, competência de julgamento do prefeito. Então, tem algumas coisas que são fáceis, tem outras que realmente são decorebas. Então, a gente vai para mais um ponto que é de decoreba, infelizmente, que é a questão da receita do município. Mais um ponto de receita do município. Tá certo? Então, vamos para a tela lá. Então, o 11, o 12, o 13 e o 14 é tranquilo. A bronca só vai ser o 29A, tá? A bronca é o 29A. Mas os incisos 11, 12, 13 e 14 é tranquilo. Então, vamos lá. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. E essa Câmara vai ter, o município também vai ter a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, iniciativa de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou dos bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Para cá. Quando você vai estudar direitos políticos, lá no artigo 14, aí o artigo 14 vai dizer: a soberania popular. A soberania popular será exercida através do sufrágio universal, que é a participação do indivíduo em votar e ser votado, ou seja, capacidade eleitoral ativa e passiva, e pelo plebiscito, pelo referendo e o que nos interessa, projeto de lei popular. Só para quem ficou na expectativa, plebiscito e referendo são espécies de consulta que se faz à população. Plebiscito é uma consulta prévia à população. Referendo é uma consulta posterior à população. Mas o que nos interessa, vou apagar aqui, é esse daqui, ó, projeto de lei popular. Então vejam, a população, nós cidadãos, só quem pode fazer isso é quem é cidadão. Qual é o conceito de cidadão? É aquele que está em pleno exercício dos seus direitos políticos. É aquele que está em pleno exercício dos seus direitos políticos. Então, esse cidadão aqui, nós podemos participar do processo legislativo. O que é o processo legislativo? É a produção de leis. E nós podemos participar. Como é que nós participamos? Enviando um projeto de lei. Na esfera federal, envia-se à Câmara dos Deputados. Então, para que se chegue um projeto de lei à Câmara dos Deputados, o artigo 14 diz o seguinte, que necessita da assinatura de 1% do eleitorado nacional, dividido em, no mínimo, 5 estados, distribuídos em, no mínimo, 5 estados, e cada estado não pode ter menos do que 0,3% do seu eleitorado. Então, recolheu essas assinaturas dentro desses requisitos, a esse projeto de lei é apresentado à Câmara dos Deputados. Deixa eu só lembrar alguns projetos de lei que foram à Câmara dos Deputados. A colocação de homicídio qualificado como crime hediondo nasceu de um projeto de lei, tá? A lei da ficha limpa nasceu de um projeto de lei popular.
as 10 medidas contra a corrupção nasceram de um projeto de lei popular. Beleza? Vamos lá. Eu falei aqui no âmbito federal. No âmbito municipal, também a população pode enviar um projeto de lei. Só que ela vai enviar um projeto de lei para onde? Para a Câmara de quê? Dos vereadores. E segundo a Constituição, para que esse projeto de lei chegue à Câmara dos Vereadores, é necessário o quê? Que tenha assinatura de, vou botar para cima que é melhor, a assinatura de 5% do eleitorado municipal. Então, 5% dos eleitores vão ter que assinar. Então, se o município tem 200 mil habitantes, você teria 10 mil, teria que ter 10 mil assinaturas para que esse projeto chegue lá à Câmara dos Vereadores. Tranquilo? Beleza? Pronto. Foi isso que o dispositivo quis dizer para a gente. Isso é um exercício, não é, da soberania popular. Exercício da soberania popular. Tela. A perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único, remunerado do inciso 12 pela emenda constitucional número 1 de 1992. Simples. Essa questão da perda do prefeito, a gente já falou, que é o impeachment. Já falamos sobre isso no bloco passado. Então, o impeachment do prefeito vai ser feito pela Câmara dos Vereadores. O impeachment do governador pela Assembleia Legislativa. Por exemplo, governador no crime comum é julgado no STJ. Crime de responsabilidade, impeachment na Assembleia Legislativa. Prefeito, crime comum, Tribunal de Justiça, crime de responsabilidade, Câmara dos Vereadores. Apesar que o prefeito ali está Tribunal de Justiça, mas ele também pode ser julgado pelo TRF, tá? Se ele desviar verbas federais, por exemplo, verbas que veio da educação. Então ele vai ser julgado pelo TRF. Em regra, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, mas só lembre do Tribunal de Justiça. Eu só coloquei TRF apenas porque se você for estudar, aí vai estar TRF também, você vai dizer, pô, Emanuel não falou sobre isso. Mas para a gente aqui, só interessa que ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Porque a ideia aqui são crimes de verbas aqui, ó, do Estado, de recebimento do Estado e do próprio município. Beleza? Vamos lá. 29A. Agora esse sim. Esse você vai ter que, infelizmente, decorar mais uma vez, de novo. Então ele diz: o total de despesa, o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências. Presta atenção. Aqui ele fala do total da receita. Então ele diz total da receita, não, perdão. Total das despesas. Então ele está se referindo ao total das despesas. O que é despesa? É tudo que é gasto. Despesa é tudo que é gasto. Receita é tudo que é recebido. Despesa é tudo que é gasto. Então ele diz, o artigo 29A, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal. Então tudo que ele gastou. Tudo que ele gastou com o quê? Incluído o subsídio dos vereadores.
Então, o que ele gastou com papel, com tudo, papel, com reformas, com pagamentos de servidores, com pagamento... Então, tudo isso aqui. Só que, nesse caso, o total de despesa, de gasto, vai ser excluído quem? Os inativos. Para esse total de despesas aqui, não vai entrar o gasto com inativos. Só com quem? Com os ativos. Emanuel, quem é inativo? Aqueles que estão aposentados. Então, nesse artigo 29A, ele se refere ao total das despesas, ao total dos gastos, de tudo, inclusive com subsídio de vereadores e subsídio dos ativos, excluído os inativos. Aí ele dá um percentual. Viram aí? Beleza? Vamos lá. Aí ele vai dar um percentual. Que percentual é esse? Aí esse percentual vai ser decrescente. Começando de 7%. A gente sempre viu o percentual crescente, né? 20, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Aqui, nesse caso, o percentual vai ser decrescente. Vamos lá, bota aí na tela. Pronto. Então, você vai ter um percentual de 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, a despesa, o gasto, você só pode gastar até 7% nos municípios com até 100 mil habitantes. 6%, 100.300, entre 100 mil e 300. 5%, 300 e 500. 4,5%, 500 até 3 milhões. 4%, 3 milhões a 8 milhões. E 3,5% acima de 8 milhões. Então, meus amigos, para cá, meu diretor, você tem o máximo e você tem a metade, que é 3,5%. Emanuel, qual a ideia aqui? Quanto mais eu arrecado, eu tenho que gastar. Quanto mais eu arrecado, a ideia, eu tenho que gastar o quê? Menos. A ideia é essa. Então, nos municípios com até 100 mil, eu tenho 7. Por quê? Porque a arrecadação é o quê? Menor. Nos municípios com mais de 8 milhões, a arrecadação é o quê? Maior. Então, o percentual tem que ser o quê? Menor. População menor, percentual maior. População maior, percentual menor. Essa é a ideia. Então, você vai ter 7, 6, 5, não é? E 4,5. Deixa eu ver. Você vai ter 7, 5, 4,5, perdão. 4 e 3,5. Essas são os valores, não é? Ó, 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5. Esses são os valores. 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5. Decorou? 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5. E agora, aí é por número de habitantes. Então, o que eu devo fixar logo? Vou fixar aqui, ó. Até 100 mil habitantes, 7. Mais de 8 milhões de habitantes. Na verdade, 8 milhões e 1, né? 8 milhões e 1.
3, 4, 5. Mais de 8 milhões e 1 habitantes. Aí eu vou ter um percentual de 3,5%. Pronto. Já defini o limite mínimo e já defini o limite máximo. E aqui eu vou ter que jogar. Se aqui é 100, aqui vai ser o quê? 100 mil e quanto? 100 mil e 1. 100 a 300. Perdão, 100 a 300. 100 mil a 300 mil. Beleza? E o outro? 300 mil e 1. 300 mil e 1 a quanto? A 500. Se eu fizer isso, fica mais fácil. Porque sempre eu pego daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E agora? Falta o quê? De 500 mil. Então, 500 mil e 1. 500 mil e 1 a quanto? A 3 milhões. 3 milhões. Tudo isso é de habitantes, tá? 3 milhões de habitantes. E aqui? 3 milhões, 001 a quanto? A quanto? A 8. Não é aqui? A 8 milhões. Então, pronto, pessoal. Não tem bicho de 7 cabeças, não. É você decorar aqui, ó. 7% até 100 mil. 100 mil a 300 mil, 6%. Você já colocou aqui. Aí 300 mil 1 a 500. Aí 500 a 3 milhões. 3 milhões a 8 milhões. E o próximo é 8 milhões. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o próximo ponto. Vamos lá. A Câmara Municipal, veja aqui que também é gasto. Aí, pessoal, se preocupe não, que vai ser o último ponto de gasto. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo gasto com subsídio de seus vereadores. Preste atenção. Câmara Municipal. Câmara Municipal. 70%. Só que eu vou fazer o seguinte. Bota lá para a gente ver o artigo anterior. Veja só que o artigo anterior ele fala o quê? O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios vereadores e excluídos os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências. Para cá. Meu diretor, para cá. Vejam. Naquele anterior que a gente botou de 7 a 3,5, ele fala em relação ao quê? Ao município. Que o município não poderá gastar. Nesse caso aqui, desse dispositivo, vão lá para a tela, ele fala em quê? A Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal não poderá gastar mais de quê? 70%. Então, a Câmara ela recebe valores, o Poder Executivo repassa valores para a Câmara de Vereadores e ela só pode gastar no máximo de sua folha de pagamento 70%. Então, a Câmara Municipal, de sua folha de pagamento, do que ela recebe, a folha de pagamento tem que ser no máximo de 70%. Aí isso vai o quê? Incluir, esse 70% inclui vereador e os servidores. Tá certo? Ativos e inativos.
No outro é só o quê? Excluir-se os inativos. Aqui, ó, a folha de pagamento não pode ultrapassar 70% com os gastos de vereadores ativos, servidores ativos e inativos. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Olha aí, aqueles crimes de responsabilidade. Então aqui, o parágrafo 2º do artigo 29, ele determina quais são os crimes de responsabilidade que podem gerar o quê? O impeachment do prefeito. Vamos lá. Efetuar repasse que supera os limites definidos neste artigo, ou seja, por exemplo, aquele dos 7% até 3,5%, ele passou, deu mais para o Poder Legislativo, não pode, crime de responsabilidade. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês para o Poder Legislativo. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então, tudo isso constitui crime de responsabilidade do prefeito. Então, quais são os crimes de responsabilidade? Estão previstos aí no parágrafo 2º. Isso quer dizer que ele vai ser julgado onde? Na Câmara dos Vereadores. Parágrafo 3º. Também constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Ou seja, o presidente da Câmara Municipal também comete crime de responsabilidade, não é? Crime de responsabilidade. Se ele desrespeitar o quê? O gasto de 70%. Então, se o presidente da Câmara dos Vereadores gastar mais de 70%, nós vimos que é até 70%, se ele gastar mais de 70%, ele também estará enquadrado no crime de responsabilidade. Beleza? Vamos lá. Só faltam agora 2 artigos para a gente terminar o conteúdo de município. Tá certo? Então, a gente vai ver agora as competências. Agora é mais fácil, tá? Acabou aquela história de numeração, mas lembre-se, também vai ter que decorar. Vai ter que ter um decorebazinho, tá certo? A gente vai trabalhar, nesse caso aqui, decoreba. Não tem jeito, tá? Tem que ter um decorebazinho. Então, vamos lá. Artigo 30. Vamos lá para o artigo 30, que é a competência. Eu falei no início da aula, não é? Da nossa primeira aula lá, quando a gente iniciou o município, que cada ente federativo tem suas competências. Então, a União tem competência privativa, tem competência exclusiva, o Estado tem competência residual, o município tem suas competências exclusivas, não é? Então, a gente vai trabalhar justamente isso. Vamos lá. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Como assim? Segundo a doutrina, cada ente federativo, ele tem uma predominância de interesse. O que é a predominância do interesse? É o interesse em que ele vai legislar, interesse de competência. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui, predominância de interesses. Vamos lá. União, Estado, município, Distrito Federal. Então, esses são os nossos entes federativos. Segundo a doutrina,
A União legisla, tem competência de interesse o quê? Geral. Exemplo de competência de interesse geral: legislar sobre direito penal, processual penal, trânsito, transporte, direito civil, direito de propriedade. Os estados, o interesse dele é regional. Exemplo, não é? Criação de regiões metropolitanas. Isso é de interesse do estado, é de interesse regional. Município, interesse local, que a gente vai ver quais são as competências de interesse local do município. E o Distrito Federal, ele tem duas predominâncias, local e regional. Por que ele tem duas predominâncias de interesse? Pelo seguinte, porque o Distrito Federal é proibido a sua criação em sua subdivisão em municípios. No Distrito Federal você não tem municípios, mas ele acumula duas competências. Apesar de não ter municípios, ele acumula duas competências, a regional do estado e a municipal. Então veja, apesar de não ter município, ele acumula duas competências. Então o que nós vamos trabalhar aqui? A predominância de interesse do município, que é o quê? Local. Então nós vamos ver que competências o município tem que são de interesse o quê? Local. Que competências são essas que são de interesse local? Quantos minutos, meu diretor? 26. Vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente começa essas competências que fica melhor para a gente estudar. Tá certo? Então, até o próximo bloco.